Olá, cursistas, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Daremos continuidade agora com a unidade 3, aspectos estéticos do texto, redação de textos empresariais e oficiais, como mala direta e release, convite e convocação. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Aspectos estéticos do texto são vários aspectos que contribuem para tornar um texto melhor ou pior para se ler. A aparência, que compreende espaçamento, margem, letra, é um dos primeiros aspectos a serem observados. Os destaques dados a algumas palavras ou expressões no corpo do texto não devem ser feitos em número exagerado, ou tudo parecerá importante demais, ou, o que é pior, a sua comunicação perderá credibilidade. Nesta aula, conheceremos estes aspectos estéticos tão importantes na produção de textos. Vejamos os slides. Como grafar datas? Não se usa ponto para separar os algarismos do ano. Use sempre 2008 e nunca 2.008. Não se usa pontos para colocar datas abreviadas. Use barra ou um tracinho. Assim, 15 barra do 10 barra de 2008 ou 15 tracinho do 10 tracinho de 2008. O uso do zero antes das unidades de datas é facultativo. Geralmente se faz uso para evitar fraudes. No entanto, nenhuma regra direciona o uso. O nome dos meses do ano deve ser escrito com letra maiúscula. Para que se faça a abreviação dos meses do ano, usam-se as 3 primeiras letras do nome do mês. Assim, janeiro, fevereiro, março, abril, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Note aí que nós não temos o mês de maio, né? Necessariamente como maio é o mês mais curto que nós temos, não seria possível deixar MA aí, ponto. Então, se escreve maio mesmo. Observe a exceção. Como eu já disse, o mês de maio não se abrevia por questões de não economia na troca de uma letra por um ponto. Se você grafar os nomes dos meses do ano com letras maiúsculas, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, não há necessidade de se colocar o ponto final. A grafia do número de horas não se dá com 2 pontos. O correto é obedecer aos seguintes padrões. Para horas inteiras, 15 horas ou 15 H minúsculo. Para horas e minutos, 15 horas e 15 minutos ou 15 horas e 2 minutos. Para se evitar fraudes ou mal-entendidos, escreva os números por extensos nos documentos. Exceção é aberta para horas, 15 horas, distâncias, 15 quilômetros, datas, 15 de outubro de 2010 e porcentagens, 15%. Quando você for utilizar parágrafos numerados, use o símbolo do parágrafo. Na escrita de documentos, usa-se o espaçamento 1,5 ou 2 para documentos empresariais e 1,5 para oficiais entre órgãos do governo. Agora que já vimos os aspectos mais importantes do texto, vamos aos gêneros textuais que fazem parte do ambiente de trabalho. Os gêneros textuais e empresariais que fazem parte do ambiente de trabalho, seja público ou particular, nós iremos trabalhar aqui porque eles fazem parte do nosso cotidiano. Esses tipos de escrita são atividades com formas de atuação e objetivos bastante específicos. Têm estilos e características próprias, o que as distingue de sobremaneira de relações literárias. A linguagem da redação de documentos considera principalmente a objetividade, eficácia e a exaustidão dos informes. Usa-se para tal a linguagem denotativa, o sentido real das palavras, estrutura simples, paragrafação clara e objetiva. Isso não quer dizer que não devamos preocupar-nos com a estética tanto da linguagem quanto do documento em geral. Pelo contrário, isso é primordial para uma boa comunicação. Quando alguém recebe uma comunicação por nós enviada, está também recebendo uma imagem de nós mesmos por aquilo que escrevemos. Bom, o que vem a ser então a redação empresarial? A redação empresarial
é um meio de se estabelecer comunicação entre as pessoas por meio de papéis, cartas e outros documentos. É o conjunto de instrumentos de comunicação escrita. São cartas, são bilhetes, memorandos, ofícios, requerimentos, contratos. Esse tipo de comunicação é utilizado para empresas, indústrias e comércio, com o objetivo de iniciar, manter ou encerrar transações. A redação empresarial e a correspondência ou redação oficial, às vezes, confundem-se porque se interrelacionam e unem os objetivos e interesses do comércio, indústria e bancos. Daí, pode-se denominar de empresarial oficial a reunião dessas comunicações comerciais, empresariais e bancárias. A correspondência oficial, ela é o meio de que as pessoas se utilizam para manter as relações de serviço na administração pública, direta ou indireta, nos âmbitos federal, estadual ou municipal. Assim, a redação oficial é a maneira de redigir a correspondência dos mais diversificados objetos de serviço nos órgãos públicos. Vejamos alguns exemplos. O bilhete. O bilhete é um gênero usado para comunicações breves. Atualmente está sendo substituído pelo e-mail. De uma forma ou de outra, há que se ter atenção para ser utilizado o padrão culto da língua. Exemplo do bilhete. Carolina, preciso que você confira os números do relatório sobre o estoque por depósito que deixei em sua mesa. Obrigada, Pedro. Então, aí nós temos um bilhete que hoje em dia está sendo menos utilizado porque nós estamos utilizando o e-mail, né, o correio eletrônico, que é mais rápido e mais hábil. Vamos ao exemplo do correio eletrônico. O correio eletrônico ou e-mail, por seu baixo custo e celeridade, transformou-se na principal forma de comunicação para transmissão de documentos. Então, ele é rápido, né? Nós conseguimos fazer com que ele chegue praticamente em tempo real ao nosso destinatário. Bom, olha aí o exemplo de uma caixa de e-mail, né? Nós temos a entrada, os que são importantes, os que são enviados, os rascunhos, todos os e-mails e como ele funciona, né? Aqui nós fazemos, na verdade, a escrita, né? Ao tocar no escrever, colocamos o e-mail do nosso destinatário, colocamos o teor da informação do nosso e-mail e escrevemos dentro da forma padrão da língua, como que esse e-mail ele vai atingir o objetivo, não é? Dentro do contexto em que ele está sendo feito. Bom, dando sequência, vamos à mala direta. A mala direta é um tipo de correspondência que atinge um número grande de pessoas. Deve ter imagem simples, clara e objetiva, pois se destina a um público diferente, de diferentes classes sociais, objetivos e campos de atuação. Juntamente com a mala direta, nós vamos ter o release, que é um material informativo distribuído entre os jornalistas antes de eventos, solenidades, entrevistas, lançamentos de filmes, livros e etc. Normalmente, traz informações sobre fatos, programas ou assuntos para os quais se quer a atenção da mídia. Dando sequência, nós vamos ter o convite. O convite é um meio de comunicação pela qual podemos pedir o comparecimento de alguém a alguma cerimônia. Então, o convite, nós convidamos e a pessoa, ela não é obrigada a ir a essa cerimônia. Já a convocação, em última instância, passa a ser outro instrumento de comunicação que parece mais formal do que o convite e, de certa forma, exige a presença do convocado. Então, nós temos aí o exemplo do convite, né, que é direcionado, aí, no caso, à Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa do seu presidente, convida, né, para o lançamento do livro O Retrocesso da Igualdade entre Cônjuges e Companheiros, de autoria do advogado Lucas Pimenta Júdice. Aí vem a data do dia que vai ocorrer, né, o lançamento do livro, o horário e o local. Bom, dando sequência, se eu recebi um convite, né, eu vou de espontânea vontade, a minha presença, ela não é obrigatória. Já a convocação, quem recebe a mensagem não se deve desobrigar do comparecimento do evento. Ou seja, quem é convocado para uma reunião, para uma eleição, para um evento, ele é obrigado a estar presente. Então, seguimos aqui no slide com o exemplo de uma convocação para os representantes dos empregados da CIPA, tá?
Quais são os termos importantes dentro de uma convocação? Nós vamos convocar os membros a participar. Na convocação tem que ter o horário, tem que ter o dia, tem que ter o local e tem que ter a assinatura de quem está convocando os seus membros. Então, exemplo, ficam convocados os empregados dessa empresa para a eleição dos membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, de acordo com a norma regulamentadora número 5, atual baixada do Ministério do Trabalho, a ser realizada em escrutínio secreto no dia tal, às tal horas, no tal local. Apresentam-se e serão votados os seguintes candidatos. Nomes do candidato da célula de votação. A data do dia da convocação, mais a assinatura e o carimbo da comissão eleitoral ou do presidente da comissão eleitoral. A carta comercial é um instrumento de comunicação de que se valem as empresas ou pessoas no relacionamento comercial. É também a imagem de quem a representa. Portanto, não basta que transmita o conteúdo, mas que o faça de maneira que impressione bem. Por isso é necessário que sua apresentação cause uma impressão de ordem, organização, competência. Como em qualquer comunicação, a clareza é uma qualidade imprescindível, pois não se podem esclarecer as dúvidas de imediato. Além da perda de tempo, pode haver como consequência sérios prejuízos financeiros decorrentes da interpretação errônea motivada pela obscuridade do texto. Então, o mínimo exigido de uma carta é que ela seja inteligível. Deve-se também usar um vocabulário simples, atual, com termos bem estruturados nas frases. No mundo empresarial, tempo é dinheiro. Tempo de quem redige e de quem lê. A carta tem de ser, portanto, concisa, ou seja, ela deve ter informação completa com o menor número de palavras, sem se alugar em introduções ou encerramentos, já em desuso há muito tempo. A correção gramatical ela é importantíssima. É necessário tomar cuidado com o emprego dos pronomes de tratamento, que deve ser uniforme, sem que se misture a terceira pessoa gramatical com a segunda, como já estudamos nas nossas aulas anteriores, tá? Vamos então agora a um exemplo de carta comercial. Primeiramente, o timbre da empresa que está enviando a carta, né, o órgão dentro da empresa que está enviando a carta, né, departamento de contagem, deve ser reiniciado a cada ano. Então, aqui nós começamos com a 123 do mês de agosto, né? A referência, o assunto que vai ser tratado, eu tenho que colocar, ela é opcional, né? Eu coloco ou não, mas para que seja claro o teor da carta, você tem que colocar qual é o assunto, e aí você começa a carta pelo pronome de tratamento. Senhor diretor, informamos a vossa senhoria, porque para diretores nós usamos vossa senhoria, como nós vimos na aula passada, referente aos pronomes de tratamento, que será oferecido no dia 21 de agosto de 2008, curso sobre segurança no trabalho. Assim, solicitamos a liberação de todos os funcionários da diretoria. Atenciosamente, fulano de tal, diretor de recursos humanos. Anexo à programação do curso. Então, sempre você pode colocar em anexo o que vai ser feito no evento para qual você está fazendo o convite. Outro exemplo de carta comercial. Lojas tal, a cidade, o mês e o ano e o dia, o senhor diretor, que é o pronome de tratamento que nós vamos utilizar, conforme o recebimento de uma reivindicação de depósito no valor de R$3.000, referente ao mês de fevereiro, informamos que o valor foi depositado no dia 1º de março, na agência tal, na conta corrente tal, do banco tal. Por favor, solicitamos a verificação do depósito e que o senhor nos comunique a efetivação do pagamento. Pedimos desculpa por não termos feito o depósito anteriormente, porém, não possuímos a sua nova conta bancária. Agradecemos a sua compreensão e aguardamos o contato. Atenciosamente, a pessoa que enviou a carta, que é a gerente comercial, a empresa, né, o código da empresa e o endereço da empresa. Tá? Sempre nós fazemos isso para quê? Para deixar claro o nosso destinatário, né, e quem está emitindo a carta. Bom, existem algumas observações necessárias e importantes para fazer no momento em que você pensa em escrever uma carta comercial. Primeiro, quais são os inícios mais comuns que nós temos?
para iniciar, participamos-lhes que, certificamos-lhes que, atendendo às solicitações constantes de sua carta, informamos, porque são formas verbais que temos de iniciar a carta, não é? Para chamar a atenção de quem ou a quem nós estamos direcionando a carta. No corpo do texto, o que é que nós vamos ter? Nós vamos utilizar parágrafos curtos, né? Coordenando as orações, ou seja, evitando fazer períodos compostos, né? Sendo simples e direto. Exemplo, solicito de Vossa Senhoria, agradecemos a Vossa Senhoria, tá? Ou agradecemos a Vossa Senhoria o pedido tal, requisitado em tal coisa. Agradecemos, não gostaríamos de solicitar de Vossa Senhoria a punição de tal e tal e tal. Então, são questões que nós utilizamos para facilitar a escrita da carta. Quanto mais simples e direto formos, melhor. Então, são períodos simples e curtos que nós temos que utilizar. Já para fechar a carta, nós vamos sempre utilizar o atenciosamente, tá? Porque se eu estiver tratando, direcionando a carta para uma pessoa que está no mesmo nível que eu, ou seja, de gerente para gerente, de diretor para diretor, eu uso o atenciosamente. Se eu estou mandando a carta de um diretor para um supervisor, eu irei usar o respeitosamente, porque o nível do meu receptor é maior do que o meu. Eu sou gerente e ele é supervisor. Então, o nível dele é maior, eu tenho que usar o respeitosamente, tá? Outras dicas também que nós vamos ter as dicas de usar o cordialmente. Quando existe relação próxima entre as pessoas ou dentro da mesma empresa, nós iremos usar o que nós chamamos de cordialmente, tá? Ou seja, eu estou sendo cordial. O cordial já supre aí a ideia tanto do atenciosamente quanto do respeitosamente. O que nós temos que evitar quando nós estamos escrevendo uma carta que tem que ser simples e direta? Primeiro, aguardando notícias suas. Aqui vai um abraço carinhoso. Nós temos que evitar, não tem que aparecer de jeito nenhum, porque a carta ela é comercial. Então, ela tem objetivos específicos. Sendo que o que se apresenta para o momento, também não, com as expressões de nossa elevada consideração, de maneira alguma, né? Se você tem que ser objetivo, você não tem que usar de subjetividade na construção da sua carta. Subscrevemos-nos prazerosamente, nem pensar. Né? Nós temos que utilizar de maneira clara e objetiva, então é só agradeço, trato de maneira respeitosa, né? Respeitosamente aguardo a sua resposta, evitar as palavras que indicam subjetividade dentro do texto. Tá? E aí, nós vamos para o atenciosamente, vai em assinatura, o nome de quem está assinando, com o cargo ou a função que ele ocupa, tá? Sem traço nenhum. Quando há mais de uma pessoa para poder assinar, né? Sempre nós vamos colocar, assinar sempre à esquerda, direita ou abaixo. Quando eu uso o P barra, é quando não é a pessoa que está naquele cargo que está assinando, mas aquela que está assinando, ela está respondendo pelo diretor do cargo, por exemplo. E quando eu quero mandar uma carta com cópia para o meu chefe, para ele saber que eu estou enviando essa carta para outra pessoa, eu coloco C/C, que significa com cópia. Dando sequência, vamos iniciar agora a escrita de texto de ambiente de trabalho administrativo chamado aviso. Usado para manter a comunicação social em empresa, comunica com objetividade e eficácia a rescisão de contrato de trabalho, que é o chamado aviso prévio, por exemplo. Pode ser fixado em local visível ao público ou ser publicado em jornal de grande circulação. O aviso ele pode ser de cientificação, de notícia, de ordem ou prevenção, de texto em formatos variados, transmitida direta ou indiretamente ao destinatário, como tipo de correspondência semelhante ao ofício. Vai ser assinado por um ministro de Estado e dirigido a altas autoridades em assunto de serviço. O expediente pelo qual o ministro de Estado dá conhecimento em sua área e de suas decisões de caráter administrativo e de ordem geral, caso em que o documento não traz destinatário expresso, nem, logicamente, fecho com expressão de cortesia. Atualmente, os avisos são divididos em 3 tipos distintos. Primeiro, tradicional, de caráter geral,
é feito através da imprensa ou afixado em quadro próprio, nos locais onde funcionam os serviços públicos, que é o chamado de correspondência multidirecional. O ministerial, individual ou circular, com aspecto de ofício, correspondência uni ou multidirecional. E em fórmula individual, igual ou utilizado nos escritórios comerciais, industriais e bancário, né, como correspondência unidirecional. Quando um aviso não se obtiver retorno, entrará em ação a carta, gênero que estudamos anteriormente. Vejamos agora alguns exemplos de aviso. Bom, a aposentadoria do servidor regido pela CLT rompe o vínculo empregatício a partir do recebimento pela unidade de ensino do comunicado de concessão do benefício pelo INSS, deixando de assinar o ponto, assim como praticar atos pertinentes às atribuições da função que exercia, não podendo o diretor da unidade de ensino, como chefe imediato, permitir que ocorra a continuidade do exercício da função. Tendo essa unidade de ensino recebido em data tal, o comprovante de concessão de aposentadoria expedido pelo INSS com a data tal, estamos reincidindo a partir desta última o contrato de trabalho existente entre o CETPES e a Vossa Senhoria, atenciosamente diretor. Esse tipo de aviso o funcionário vai receber quando ele estiver em processo de aposentadoria, tá? Já o próximo, né, nós vamos ter um aviso que parte do seguinte ponto: senhor, né, fulano de tal, pelo presente, o notificamos que a partir da data subsequente da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa firma e, por isso, vimos avisá-lo nos termos e para efeito de disposto no artigo tal, item tal, capítulo tal, título tal do decreto da lei tal, de 1º de maio de 1943, a consolidação das leis de trabalho, né? Observações, aviso prévio indenizado. O que nós lemos aqui? Uma empresa não vai mais contar, né, com os serviços de uma outra empresa, e aí ela lança o aviso, né, prévio indenizado, que a empresa vai ter direito, né, a essa indenização. Ela avisa a empresa de que não vai mais contar e não vai mais pagar pelo seu serviço. Salda essa empresa a cidade, o local e a data, o nome da empresa, o CNPJ e a assinatura daquele que é responsável pela empresa. Agora, vamos ao gênero circular. A circular é um documento noticioso remetido a diferentes pessoas, órgãos ou entidades. São objetos de circulares as notícias relativas à empresa de uma forma geral. É toda comunicação reproduzida em vias, cópias como documento. Destina-se a ordenar, avisar ou instruir. Seguimos agora ao exemplo de uma circular. A circular sempre começa com o número, a data e o ano, né, em que aquela circular está sendo escrita. Senhor secretário, que é o nosso pronome, né, de tratamento para começar. Comunico a Vossa Senhoria que, por determinação do senhor governador do Estado do Paraná, no dia 28 do mês em pauta, dia do servidor público, o expediente será normal nas repartições públicas do Estado. Porém, será considerado ponto facultativo dia 1º de novembro, segunda-feira. A medida não abrangerá serviços que, por sua natureza, não admitam paralisação. Então, aqui nós temos um exemplo de circular, né, que vai avisar aos seus funcionários que existe uma modificação no dia do servidor público, deixando, né, no dia 1º de novembro, porque o dia 2 é feriado, então os funcionários teriam um feriado prolongado. Tá? Fechando a carta, vem o atenciosamente, né, curto, direto, objetivo, o nome de quem está escrevendo a circular, o cargo que ele ocupa, né, direcionado ao senhor, o nome, o secretário de Estado, nesta capital. Esse é o primeiro exemplo de uma circular simples, né? Segundo exemplo, recicle e uso cooperativo de reciclagem. Circular número 5 de 2009. Assunto, feriado de Páscoa. Senhores funcionários, comunicamos que na próxima sexta-feira, dia 13 de abril, feriado religioso de Páscoa, não teremos expedientes de coleta pública. No sábado, dia 14, haverá expediente normal, seguindo a escala de final de semana. Desejo bom descanso a todos. Atenciosamente, José Alves Mendonça, 7 de abril de 2009.
resolve. É uma circular simples e direta, com a linguagem objetiva, porque é assim que tem que ser, né? O texto, por sua natureza, ele já é um texto que traz uma linguagem muito objetiva, né? Demonstrando a que veio. Então, aqui é só para avisar mesmo, para deixar claro que na sexta-feira não terá expediente, mas que no sábado todas as funções ocorrerão de maneira natural, né? Todas as atividades serão feitas de maneira natural. E com isso, encerramos os assuntos da nossa terceira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns, postar os seus comentários, as suas dúvidas, responda à questão proposta, mas também interaja com os colegas, dê a sua opinião. O fórum é para discutir o que acabamos de ver nesta aula. Para cada aula existe um fórum de discussão esperando pela sua participação. E não se esqueçam dos estudos, da apostila e das atividades propostas que ajudarão a construir cada vez mais o seu conhecimento. Por enquanto, é só. Bons estudos e até a nossa próxima aula.